Aqui se faz, aqui se paga. Você já ouviu essa frase? Há pessoas que acreditam estar sempre em dívida e que sempre estamos precisando pagar alguma coisa. Muitas pessoas sofrem sob o peso da culpa. Mas o que isso tem a ver com o maior não da história? Fique com a gente. Bom encontro! Amigos da Encontro, a Páscoa está chegando. A propósito, você sabe qual foi o maior não da história? Ele aconteceu na Páscoa. Na noite antes de ser executado, Jesus fez uma oração a Deus, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, referindo-se à sua morte na cruz, que estava programada para o dia seguinte. E a resposta que ele recebeu foi o maior não da história. O pai respondeu: não. Há uma dívida de culpa a ser paga. Alguém precisa pagar. Só você consegue pagar. De qual dívida de culpa nós estamos falando? Uma família de amigos nossos terá uma Páscoa bem difícil neste ano. Um dos filhos, com casamento marcado para o último sábado, foi contaminado pelo vírus. E sem saber, ele acabou contaminando toda a sua família, incluindo a noiva e os pais idosos. A noiva e a mãe acabaram falecendo, infelizmente. A noiva, na véspera do dia marcado para o casamento. Como você lida com a culpa? O ser humano não vive sem culpa. Ora é o filho que contamina a família inteira, como no caso dos nossos amigos. Ora são os pais, porque se sentem responsáveis por alguma doença do filho pequeno. Um outro amigo causou um acidente doméstico, deixando cicatrizes profundas no braço da esposa. Ou é a mulher perfeccionista que se sente culpada porque acha que a sua casa nunca está suficientemente arrumada. Ora é o marido que traiu a esposa e não consegue mais olhar para ela do mesmo jeito. Ou os pais que têm dificuldade para dizer não para seus filhos porque se sentem culpados, porque trabalham demais e não têm tempo para eles. Ora são os filhos que mentem para os pais. Culpa. Muitos sofrem achando que todo o sofrimento que estão passando são dívidas de culpa que estão acumuladas de vidas passadas. O sentimento de culpa, meus amigos, ele é real. De algum modo, todos nós somos perseguidos pela culpa e temos a impressão de que há uma dívida a ser paga. Como é que você lida com a culpa? Consciente ou inconscientemente, tentamos nos livrar dela, de algum modo. Os hindus mergulham nas águas do rio Ganges para lavar a sua culpa. Os seguidores de Buda trazem oferendas de ouro para agradá-lo. Pessoas religiosas fazem longas procissões e toda sorte de sacrifícios. Mesmo pessoas não religiosas lutam com a culpa. Periodicamente fazem atos de caridade como forma de acalmar a consciência por sentirem culpa por ter privilégios que outros não têm ou porque adquiriram bens de uma forma ilícita. A gente logo descobre que simplesmente virar a página e fazer de conta que a culpa não existe não funciona. Culpa reprimida muitas vezes vem à tona na forma de medo, de raiva, de insensibilidade, de depressão ou de pânico. Tentar transferir a culpa para outros também acaba não funcionando. Há alguma culpa que atormenta você? Culpa faz pesar a consciência. Culpa faz sofrer. Ela faz de nós pessoas amarguradas, sem ânimo e que envelhecem antes do tempo. Pense comigo.
Quando o marido, de algum modo, machuca a esposa, ele não apenas fica em dívida com ela, mas com o Criador dela. Ou quando a esposa trai o marido, ela não apenas trai a ele, mas trai ao Criador. Quando filhos não honram seus pais, eles desonram a Deus. Ou quando rompemos com a verdade, agindo sem ética, na realidade nos rebelamos contra Deus. Quando não cuidamos de nossa casa, do meio ambiente, da natureza, nós ofendemos ao próprio Criador. Tudo isso, meus amigos, começou quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, disseram não para Deus. E os problemas, todos os problemas da humanidade começaram ali. Na realidade, já nascemos com uma dúvida de culpa em nosso DNA. Mas como eu posso me livrar de tudo isso? Em todas as religiões, a gente mesmo precisa fazer alguma coisa para se livrar da culpa. Seja um sacrifício, uma oferenda, uma boa ação, qualquer coisa. A gente precisa fazer alguma coisa. No cristianismo é diferente, completamente diferente. Quem faz alguma coisa para resolver a sua culpa é Deus. Não é bom ouvir isso? Quem faz alguma coisa para resolver a sua culpa e a minha culpa é Deus. Quando Deus disse não, o maior não da história para Jesus, ele estava dizendo sim para você e para mim. E quando Jesus recebeu o não de Deus, ele carregou todas as consequências do não de Adão e Eva e pagou a conta. Veja como a Bíblia descreve o que Jesus fez na cruz. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Um jovem de 14 anos sai escondido para dar uma volta com o carro do pai. Ele se envolve em um grave acidente que fere gravemente diversas pessoas. Há uma dívida que precisa ser paga. O juiz profere uma sentença, determinando uma generosa indenização. Quem paga? O filho não consegue. Quem paga? O pai. E por quê? Porque ele sabe que a justiça tem que ser feita com quem foi ferido e porque ele ama ao filho. Na realidade, o pai paga, porque ele é o único que tem condições de pagar a conta. Quando criança, eu vi um quadro, uma pintura de Jesus, na realidade, com a inscrição: "Isso eu fiz por ti". Já ali, na minha infância, eu entendi. O problema da minha culpa, todas as culpas do passado, as culpas do presente e do futuro foram pagas. Eu só preciso aceitar que o que Jesus fez na cruz foi por mim, confiar e me entregar a Ele. E isso, meus amigos, muda tudo. Eu não preciso mais esconder a minha dívida de culpa, seja qual ela for, varrendo para debaixo do tapete. Ela já foi paga. Eu não preciso mais jogar a minha culpa sobre os outros. O problema já foi resolvido. Eu não preciso mais viver atormentado pela dívida da culpa. Alguém a carregou por mim. Eu não preciso mais pagar minha dívida. Esta conta já foi quitada. E quando eu erro, eu já sei para onde correr. Para Jesus, que disse sim para mim naquela cruz. Um dos meus avós acumulou muita culpa ao longo de sua vida. E teve uma vida difícil, amargurada.
Sabe a última coisa que eu pude fazer com ele em seu leito de morte? Falar de Jesus para ele e celebrar a ceia do Senhor. Quando eu ofereci, ele imediatamente disse que sim. E eu creio que ele aceitou a mão estendida de Deus e morreu em paz. Aceitou o sim de Deus para ele. Mas, meus amigos, você e eu não precisamos esperar tanto tempo quanto o meu avô esperou. Nós queremos convidar hoje você, agora, para celebrar a ceia do Senhor no seu lar. Enquanto você se prepara, nós queremos acompanhar uma música muito especial, gravada e cantada pelo Tobias. E eu espero que ela possa impactar você, como ela impactou a mim durante essa semana, na qual eu a ouvi diversas vezes. O nome da música é Alguém Como Eu. Entra, mestre, descansa um pouco. Estás cansado, estás sedento e rouco. Dorme, mestre, a casa é tua. Já fechei porta e janela pra deixou-me falando só, dormiu tão pesado, fazia dó. Como será, mestre, esse sonho teu? Sonhas como homem, sonhas como Deus, sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz, ou sonhas com mestre, mas já é hora. Uma multidão te espera lá fora. Estás decidido, não te detenho. Vais curando até chegar ao partiu, fica paz em mim, fica a sala com cheiro de jasmim. Vai verter a vida do corpo seu pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me vai verter a vida do corpo seu pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me pura Deus. Olá amigos, bom dia. Que mensagem profunda, não?
Fomos relembrados do amor que Deus tem pela humanidade, por nossas vidas e histórias. Um amor tão profundo, capaz de enviar e entregar seu único Filho por cada um de nós. Páscoa é isso, é reconciliação, revisão de vida, um convite a nos aproximarmos de Deus. No encontro de hoje, nós vamos celebrar a ceia do Senhor em nossos lares. Vocês aí e eu aqui na minha casa com os meus familiares. O ambiente já está preparado. Convido você a preparar o coração falando com Deus. Sugiro que uma pessoa entre vocês faça uma oração e logo então eu concluo. Do meu tão pesado fazia dó. Como será, mestre, esse sonho teu? Sonhas como homem, sonhas como Deus, sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz, ou sonhas com Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de, nesse tempo da Páscoa, podemos celebrar ceia em comunhão, a nossa família, nos nossos lares. Esse é um tempo de restauração do coração, esse é um tempo de renovação das esperanças, é um tempo de experimentarmos Tua presença real em nosso meio. Abençoa esse momento, que ele seja significativo para a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a ler comigo as palavras da instituição da ceia do Senhor conforme a Bíblia. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: "Este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim." Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam sempre que o beberem em memória de mim." 1 Coríntios 11, 25 e 26. Convido vocês a comerem agora do pão e a beberem do suco, preparado previamente, dizendo uns aos outros: "Este é o corpo e o sangue de Cristo." Convido você para a gente finalizar esse momento orando juntos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aconteceu durante a Revolução Francesa. Charles e Sidney eram dois amigos muito parecidos em sua aparência. Ambos se apaixonam pela mesma mulher. Ela escolhe Charles. Eles se casam e têm um filho. Durante a Revolução, por motivos políticos, Charles é preso e condenado à morte, para desespero da mulher e do filho. E o que faz o amigo Sidney? Numa noite, ele invade a prisão e, mesmo contra a vontade do amigo, ele resgata Charles e toma o lugar dele, morrendo em seu lugar. Essa história não lembra você de alguém? Pense sobre isso.
Quando Jesus morreu na cruz, ele fez uma troca. Pagando a nossa dívida, ele morreu a nossa morte para que possamos viver a sua vida. Que privilégio, não? Hoje nós conversamos sobre o maior não da história. Próximo domingo, às 19 horas, vamos conversar sobre o maior sim da história. Vem com a gente e uma feliz Páscoa!